E aí pessoal, tudo bem? Professor Renatão, hoje nós vamos começar a falar sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a famosa Lei 8429 de 92, a LIA, beleza? Vamos lá. O artigo 37 da Constituição Federal, ela embasa quase que todo o ordenamento jurídico. Porém, lá no parágrafo 4º do artigo 37 tem uma previsão que diz que precisa de norma. Essa norma é a necessidade de uma regulamentação, e com essa regulamentação, Renato, é a Lei 8429. Eu vou colocar aí na tela para você ver o que diz a Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo à ação penal cabível. Então, o próprio texto constitucional já trouxe a necessidade de uma regulamentação, então criou-se a Lei 8429. Lá no seu artigo 1º, ela diz que a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, ela serve para qualquer agente público, seja ele da administração direta, indireta, autarquia, fundação, empresa incorporada com mais de 50% de receita anual pública. Esse parágrafo aqui ele está bem resumido, porém é necessário que você faça a leitura da lei, ok? Nós temos os sujeitos ativos, ok? E também temos os sujeitos passivos. A gente já vai falar sobre eles. O sujeito ativo é aquele que pratica o ato, ok? Já vale destacar aqui que esse sujeito, ele não necessariamente ele precisa ter remuneração, tá? Ele pode ser um mesário que está trabalhando lá no dia da eleição, ele pode ser um estagiário que, em tese, não recebe remuneração e sim uma ajuda de custo, ok? Então, ou uma bolsa, né? De acordo com cada empresa, aí, com cada legislação em vigor. Então, ele não necessariamente precisa ter uma remuneração. O sujeito ativo próprio, a gente entende como sujeito público em sentido amplo. O que é isso em sentido amplo? É aquilo que eu acabei de falar. Pode ser o mesário que não é o agente público, mas naquele dia ele está desempenhando uma função de agente público. Pode ser o estagiário de um órgão público, né? Que teoricamente ele não passou no concurso, não foi nomeado, não é um cargo em comissão, e está lá desempenhando a função pública. Então, qualquer pessoa que esteja desempenhando uma função pública, mesmo que transitoriamente, mesmo que sem remuneração, vai ser um sujeito ativo próprio, ok? Temos também os sujeitos ativos impróprios, que são os particulares, porém esses particulares sozinhos, eles não praticam um ato de improbidade administrativa. Eles precisam, qual é a participação dele? E a lei já traz expressa para a gente, induzir, concorrer, opa, faltou o R aqui, ou for beneficiado em parceria com o agente público. Então, eu, Renato, sou agente público, faço uma maracutaia lá para o meu cunhado, que tem uma empresa sei lá do que, concorrer ou ser beneficiado, ou esse particular me induzir, não, Renato, faz o esquema lá para a gente ganhar a licitação, tal. Então, se o particular me induzir, ele concorrer, ele entenda concorrer como ele me ajudar, ou ele for beneficiário, ele se enquadra, sim, na lei de improbidade administrativa, desde que haja participação do agente público. E temos também os sujeitos ativos na categoria agente político, porém aqui temos uma exceção, salvo o presidente, ok? O presidente não se enquadra na lei de improbidade administrativa. É um pouco controverso, mas para a prova você vai dizer o seguinte: os sujeitos ativos na lei de improbidade administrativa são os próprios, os impróprios e os políticos, salvo o presidente. Tranquilo? É isso que você precisa decorar e levar para a sua prova. Os sujeitos ativos na LIA, na lei de improbidade administrativa, são aqueles que sofrem o próprio ato. Então, é quem, entre aspas, é lesado, ok? Podem ser eles a própria administração, seja ela direta ou indireta, não tem problema, ok? A gente já viu aqui, ó, autarquia com mais de 50%, empresa pública. Então, qualquer parte da administração
pode sofrer um ato de improbidade administrativa. As empresas incorporadas ao patrimônio público com dinheiro público mais de 50%, por exemplo, tem uma empresa que foi criada ou que a administração pública mantém a folha de pagamento tal, que foi investido 60% de dinheiro público, então vai sofrer sim a improbidade administrativa. Porém, se ela só foi beneficiada com 25% do dinheiro público, vai ser enquadrado na administração pública também, só que caso haja uma cobrança, vamos supor que tenha decretado uma falência, então se houver uma cobrança judicial depois, só é cobrado esse 25% aqui da administração pública, o outro 75% é perdido, tá? Isso aqui não é muito cobrado. Menos de 50% também pode ser considerado um sujeito passivo na lei de improbidade administrativa. Essa parte aqui é um pouco mais complicada, não costuma cair, só quero que você lembre que menos de 50% você não pode simplesmente dizer que não se enquadra na improbidade administrativa, porque pode sim entrar. Então voltamos aqui para os artigos, que são um pouco mais tranquilos, só queria fazer essa distinção importante para você. Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, contratação, olha aqui, ó, olha a preposição em mais o a, tá? Nas entidades mencionadas no artigo 1º, que são essas que a gente viu aqui. Qualquer coisa que tenha dinheiro público. O artigo 4º diz que todos os agentes públicos, eles precisam respeitar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mesmo que a hierarquia peça que eles façam ao contrário. Vamos supor que o meu superior hierárquico pediu para eu fazer uma coisa ilegal. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E como diz o meu amigo Juliano, professor de Direito Constitucional aqui no meu site, lembre-se que o eficiência é o filho mais novo, veio depois. Eu já sabia que tinha vindo depois, é óbvio, né? Mas não tinha feito essa associação. Lembre-se que a eficiência é o que veio depois, é o filho mais novo. O artigo 6º diz que o enriquecimento ilícito, ele perderá todo o valor que foi acrescido ilegalmente ao seu patrimônio. A indisponibilidade dos bens, ela serve para garantir o ressarcimento da administração. Então, para que são colocados os bens em indisponibilidades? São colocados exatamente para isso, para a administração conseguir fazer uma ação e pegar os seus valores de volta, tá? E essa lei de improbidade administrativa, ela alcança até os sucessores, até o limite da herança. O que é isso, Renatão? Por exemplo, vamos supor lá, meu pai deu um golpe de 100 mil reais, mas eu tenho meu patrimônio já de 150 mil reais, vamos supor. Então, eu estou com o meu patrimônio de 150 mil reais, que é meu, do Renato, tá? E meu pai faleceu, sobrou 100 mil reais para mim, certo? Que veio ilicitamente aí para mim. O que acontece? A administração vai pedir esse dinheiro de volta. A administração vai me zerar, vai me deixar sem nada só porque, digamos, eu sou filho de uma pessoa que cometeu um ato de improbidade administrativa? Não, eles só podem pegar os 100 mil de volta. O meu 150 mil, que era o meu patrimônio de 150 mil, a administração não pode mexer até o limite da herança, ok? Se cair qualquer questão de uma prova dizendo que os sucessores precisam pagar toda a dívida, não, é apenas até o limite da herança, ok? Beleza, pessoal, continuando então a nossa aula, nós temos ali 3 artigos importantes, tá? Que você precisa ler atentamente a lei, que é o artigo 9º, o artigo 10º e o artigo 11º, ok? Eu coloquei apenas o caput aqui, que é para a gente trocar uma ideia dessa parte que é importantíssima, porém, todos aqueles verbos no infinitivo ali, você precisa dar uma boa lida neles, ok?
Artigo 9º diz que constitui improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito qualquer vantagem patrimonial, tá? Vantagem, ela precisa ser patrimonial, indevida, em razão do exercício do cargo, função, emprego, na administração direta e indireta, ok? Então, qualquer forma de ganho que ele tenha aferido ao seu patrimônio, desde que seja indevida e seja no exercício do cargo, é considerado improbidade administrativa. Essa forma de aquisição, de incorporação, ela pode ser direta ou indiretamente. Pode ser por intermédio de terceiros, os famosos laranjas, ou o patrimônio de um filho está crescendo muito e tal. Então, qualquer forma de vantagem patrimonial é considerado enriquecimento ilícito. A lei traz vários verbos aqui no artigo 9º. Adquirir, aceitar, receber, perceber, são tudo atos, verbos no infinitivo que caracterizam o enriquecimento ilícito, beleza? O artigo 10 também é bem parecido, porém ele trata da lesão ao erário. O artigo 10 diz que constitui um ato de improbidade administrativa qualquer lesão ao erário por ação ou omissão. Você fez ou você deveria fazer e não fez. Qualquer ato de ação ou omissão dolosa ou culposamente. O que é isso, Renato? Você quis fazer, você quis causar o dolo, ou você agiu por ação ou omissão e não quis causar aquele dano à administração. Você agiu culposamente, você agiu sem culpa, sem vontade, tá? Quem seja na perda patrimonial, no desvio, malbarateamento. Pô, Renato, que palavra é essa? Malbarateamento quer dizer que é vendido pelo mau preço, muito barato, tá? Coloquei essa palavra destacada para você, porque não é um termo comum. E se você não leu a lei, só bisonhou, só assistiu essa aula e não leu a lei, como eu pedi para você fazer, você pode achar esse termo estranho e considerar o item errado, porém está certo. Ou dilapidação dos bens. Então, simplesmente você pega e começa a dilacerar, começa a vender carro da administração, começa a vender material da administração a um preço irrisório. O que você está fazendo? Você está dilapidando o patrimônio da administração, beleza? Você está causando uma lesão ao erário. Os verbos aqui são permitir, facilitar, utilizar, realizar, conceder. Então temos vários verbos aqui que constituem a modalidade de improbidade administrativa, lesão ao erário. Deu uma lida na lei. O artigo 11 também diz que constitui ato de improbidade administrativa atentar contra os princípios da administração pública que viole a honestidade e a legalidade, ok? Então, qualquer ato que você faça que viole os princípios da administração pública, seja os princípios expressos na Constituição, ou os expressos em alguma lei, ou os princípios implícitos, princípio que seja ferido, que ataque diretamente a honestidade e a legalidade, vai ser considerado um atentado contra aos princípios da administração pública. Todas essas modalidades aqui de atos de improbidade administrativa, eles geram, em regra, tá, a indisponibilidade dos bens. Porém, os atos que atentem contra a administração pública é o entendimento do STJ, tá, que também causa a indisponibilidade dos bens. Isso aqui, essa dica aqui não está na lei, eu estou só passando para você. O enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário automaticamente já gera a indisponibilidade dos bens. Por quê? Porque se o cara causou isso aqui, a gente tem que garantir que esse dinheiro volte para a administração pública. Então, como que a gente vai fazer? O cara desviou o dinheiro, enriqueceu e comprou uma Lamborghini, tá? Se ele vender essa Lamborghini, como é que a gente vai restituir esse dinheiro para a administração pública? Não tem como. Então vai ser indisponível, esse bem vai ficar indisponível para, após a ação, seja ressarcido o dinheiro para a administração pública, beleza? Isso é feito através de uma medida cautelar. Isso pode ser feito, inclusive, já nos primeiros passos do processo, ok? Entre aspas, chegou a parada lá no Ministério Público, o juiz já pode pedir a indisponibilidade dos bens, ok? E se o filho da mãe
veio ali, o capeta foi lá, puxou ele para debaixo da terra e ele morreu. E a Lamborghini está lá, não sei quanto é que vale a Lamborghini, 1,5 milhão, vamos botar 900 mil. E a Lamborghini de 900 mil vai para o filho dele, ok? Lamborghini de 900 mil reais, 900 mil dólares, vou botar $1.000, né? Mais bonito. A Lamborghini que ele tinha comprado com dinheiro ilícito foi para o filho dele, beleza. Foi apurado todo o processo administrativo, tá? Ele morreu, porém o processo continua. Então, no final desse processo administrativo, vamos supor que ele tenha que pagar 1.200.000, mas só deixou para o filho a Lamborghini de 900 mil. O que vai acontecer? O filho vai ter que pagar os outros 300 mil? Não. A herança, o processo continua, mas ele continua em cima da herança. Ele não continua em cima do sucessor. Em regra, diz que se estende até o sucessor, mas se estende até o limite da herança. Então, podemos entender que não estende ao sucessor em si e a herança que ele deixou, beleza? Então, se o Zé Ruela morreu, vai ser tomado a Lamborghini de 900 mil, vai ser vendido lá, vai ser feito leilão, vai pagar a administração pública o prejuízo que ela teve, 300 mil, já era, perdeu o Playboy, não tem nada o que fazer. E o filho dele vai continuar tranquilinho lá com o seu Escort R3, vai andar de boa, não tem nenhum problema, vai andar com a consciência limpa, ok? Então, essa parte eu queria deixar para vocês desses 3 artigos, 9, 10, dos artigos 9, 10 e 11, e essa parte que causa, sim, a indisponibilidade dos bens, aqui por uma decisão do STJ, ok? É uma medida cautelar, então, se medida de emergência, você pode dizer tranquilamente que é uma medida cautelar, lembrando que vai até o limite da herança dos seus sucessores, beleza? Vamos só apagar aqui e a gente já continua. Como a gente já vimos ali os atos, os princípios da administração pública, que é, na verdade, você saber de um segredo em razão do cargo, né? Seja de uma investigação, seja num processo, seja um processo administrativo disciplinar, e você, por ação ou omissão, você divulgar, deixar que o teor dessa conversa, desse conteúdo saia para as outras pessoas. Então, resumidamente, o artigo 11 ele trata da fofoca, tá? Os atos que atentam contra o princípio da administração pública você pode considerar como uma fofoca, que são fatos que não geram prejuízo financeiro, não causam prejuízo ao erário, mas, entre aspas, causam o dano a alguém. O artigo 10A, que é conceder ou manter benefício tributário, mais voltado ao ISS do município, Imposto sobre Serviços. O mais novo, como o meu advogado Juliano diz, meu colega aqui do meu site, foi que veio agora recentemente, não está na redação original da Lei 8429, beleza? Então, diz que conceder ou manter benefício tributário, aqui mais em relação aos serviços, ao imposto sobre serviços, mas também pode ser tipo previdenciário ou coisa assim. O filho mais novo foi incorporado recentemente, tá? Todos esses atos, eles podem ser enquadrados na modalidade dolosa, salvo prejuízo ao erário. Por quê? Porque não tem como você causar um prejuízo no erário sem a sua intenção, sem você ter a vontade de causar o dano. Por exemplo, estão arrumando a rua aqui na minha área e peço para o cara arrumar a entrada do meu terreno que vai lá para o meu sítio. Vai lá, passa a patrolinha lá, eu te dou o dinheirinho para pagar o combustível aí, o óleo diesel. Não pode. Mesmo sendo ressarcido o eventual desgaste do combustível, gasto do combustível, tá? Considera-se um dano também às outras pessoas, os outros contribuintes, observarem a administração pública trabalhando numa propriedade privada. Não pode, tá? Também é considerado dano ao erário. Por isso que não tem como você ter uma vantagem, quiser ter essa vantagem, não tem, tá? Então, por isso da regra, beleza? O capítulo 3, ele começa a tratar das
penalidades. Essa parte aqui é bem cobrada em prova mesmo, tá? Por quê? Porque a gente tem a previsão expressa na Constituição e também temos mais algumas penalidades que estão expressas na Lei 8429. A Constituição traz para a gente, no artigo 37, parágrafo 4º, que os atos de improbidade administrativa acarretarão na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, cuidado para a banca não trocar essas palavras uma pela outra, ok? Indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e a perda dos bens dos bens acrescidos ilegalmente, tá? Então isso aqui são as previsões expressas da Constituição. A Lei 8429 trouxe mais alguns institutos para a gente. Trouxe a multa, a proibição de contratar com a administração pública pelos prazos que a gente já vai ver aqui. Primeiro passo para você acertar a questão na prova é você pegar o verbo lá e saber qual é a tipificação. Artigo 11 aí na tela, eu vou dar uma lida porque ele é bem pequenininho e ele é bem tranquilo para você decorar, ok? Contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que houver imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando fim próprio em lei ou regulamento diverso daquele previsto na regra de competência. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. 3. Relevar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições de que permaneça em segredo. 4. Negar a publicidade dos atos oficiais. 5. Frustrar a ilicitude de concurso público. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 7. Retardar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes das respectivas divulgações oficiais teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Como eu falei ali, também pode ser considerado como fofoca. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 9. Deixar de cumprir a exigência dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 10. Transferir recurso à entidade privada, razão de prestação de serviço na área de saúde, sem a previsão, celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, ok? Decore o 11, que são os atos que atentam contra o princípio da administração. O enriquecimento ilícito é mais fácil você distinguir pelo verbo, porque são os verbos que vai aderir ao seu prato, que vai adquirir, receber. Então, decore ali. Aí você enquadrou aqui, descobriu qual é o tipo legal para você enquadrar aqui. Então, você vai fazer essa tabelinha que a suspensão dos direitos políticos são de 8 a 10 anos, para o enriquecimento lícito, para o prejuízo ao erário de 5 a 8 anos e atos que atentam contra o princípio da administração de 3 a 5 anos. A multa para o enriquecimento é até 3 vezes o valor do vencimento, prejuízo ao erário até 2 vezes o valor do dano e atos que atentem contra o princípio da administração até 6 vezes o valor do dano, não, 100 vezes a remuneração. Esse aqui é importantíssimo e pega pesado, também é bem cobrado em concurso público. E a proibição de contratar com caso de enriquecimento ilícito, 10 anos, prejuízo, 5 anos e atos que atentem contra o princípio da administração, 3 anos, tá? Renatão, teve o filho mais novo, que tu falou agora há pouco aí. Tem o filho mais novo também. O filho mais novo é a concessão indevida, benefício ou tributo, tá? Ele tá no meio da galera aí. Então, considere aqui de 5 a 8 anos, que é a suspensão dos direitos políticos, e também não é 10, também não é 5, 3 vezes o valor do dano causado, ok? Então, fechamos aqui os direitos políticos, da multa e da proibição de contratar.
parte importantíssima, é necessário que você refaça essa tabelinha aqui, desenvolva ela no seu piloto automático, porque ajuda a resolver muitas questões de prova. Muitas questões de prova estão nessa tabela aqui, beleza? E a gente já vai voltar aí a um outro ponto importante, só tempo de eu apagar aqui. Vamos lá? Bom, pessoal, continuando então, o artigo 13, ele trata de uma parte bem importante da Lei de Improbidade Administrativa, que está diretamente ligado a você, meu caro concurseiro, que trata da declaração de bens para evitar a improbidade administrativa quando você assumir o cargo público. Então diz que a posse, ela vai ficar condicionada à declaração de bens. Então ela precisa, é uma condição para você tomar posse, a declaração de bens. Após você fazer a sua declaração de bens no ato da posse, você vai fazer ela anualmente, ok? É obrigatório, Renatão? Sim, é obrigatório você fazer a declaração anualmente. Caso você deixar o cargo, também é obrigatório você fazer essa declaração para provar que, tanto na sua entrada quanto na sua saída, a sua participação, a sua passagem pelo serviço público foi idônea, foi tranquila, não teve nenhum problema, não gerou super patrimônio para você. E se você se recusar ou fazer qualquer declaração falsa, ela gera a demissão, beleza? Gera a demissão se não apresentar ou se apresentar uma declaração falsa e for averiguado que essa sua declaração é falsa, você averigou, você declarou que só tinha 100 mil e na verdade tinha 1 milhão, então também vai ser demitido. Essa declaração ela pode ser substituída pelo imposto de renda e na verdade é muito mais fácil você autorizar o seu órgão a consultar diretamente o seu imposto de renda, vai diminuir muito o seu trabalho, você não precisa ficar todo ano fazendo essa declaração. Se bem que ela é bem simples, ok? Você vai lá, declara, continuo com o meu Chevette, continuo com a minha casa na praia, tranquilinho, fechou, já era. O artigo 14 diz que qualquer pessoa pode, e aqui é uma parte muito importante, cai pegadinhas pra caramba, qualquer pessoa pode representar. Renatão, o que é representar? Representar é você ir lá no Ministério Público ou lá no órgão competente e dar uma de dedo duro, dar uma de X9 e dizer, ó, olha só, aquele cara lá, ele tá roubando, ele tá fazendo isso, isso, isso. Pô, vocês não estão vendo? Tá? Isso, quem pode fazer isso? Só o Ministério Público, só o juiz? Não, tá aqui, ó. Qualquer pessoa, tá? Entende-se por qualquer pessoa, não apenas cidadãos com direitos políticos em vigor, no caso que possa votar e ser votado. Qualquer pessoa, inclusive menores de idade, tá? Podem lá fazer essa representação. Essa representação ela pode ser verbal ou escrita. Se ela for verbal, depois ela vai ser redigida um termo para ficar documentado essa denúncia, essa representação. Denúncia não, para ficar registrado essa representação. Porém, essa pessoa, qualquer dessa pessoa que fizer essa representação, ela precisa ser uma pessoa qualificada. O que é isso? Tem que ter pós-graduação, tem que ter doutorado? Não, ela precisa ser identificada. Ó, eu, Renato Bordini, fui lá, fiz a representação no Ministério Público referente a tal situação, fui lá, fiz a representação no órgão referente a tal irregularidade que está acontecendo e eu me identifico lá, sou solteiro, sou casado, trabalho como professor, ok? Eu tenho que fazer essa identificação. Ela não pode ser anônima, está lá expressamente no artigo 19, tá? Se essa representação ela foi infundada, o órgão foi lá, deu uma olhadinha, ficou de butuca de olho, não está acontecendo nada irregular, está tudo certo, Renato está viajando na maionese, ela vai ser arquivada. Ou o órgão foi lá, pô, o Renato tinha razão, cara, estão passando a mão lá no dinheiro, vai ser dado início à ação judicial. Essa ação judicial, ela não é criminal, ela é uma ação civil. A Lei de Improbidade Administrativa não enquadra em crimes, até porque a gente viu no quadro anterior que não tem pena de prisão, apenas pena civil, suspensão dos direitos políticos, um tempo para não contratar com a administração pública e por aí afora. Então, vamos ter
essa ação judicial civil. Aí sim, quem que pode entrar com essa ação? Temos aqui a pessoa jurídica interessada, no caso, vamos supor que eu seja uma empresa e estou sendo lesada pelo ato de improbidade administrativa. Então eu posso entrar como sendo pessoa jurídica interessada, diretamente afetada na situação, ou o Ministério Público, ok? O Ministério Público, se ele não entrar de início, se a ação judicial não começar por ele, ele precisa ser parte, tá? Ele vai participar como fiscal e como parte, tá? Não é ou, é e. Ele precisa estar junto, sendo a parte ou sendo fiscal. Ele precisa estar junto, beleza? Se o Ministério Público não participar e não for notificado desse processo de improbidade, esse processo é considerado nulo, ok? Então, muita atenção a esse detalhe. Não confunda a representação que pode ser feita por qualquer pessoa, diferentemente da ação judicial, que é a pessoa jurídica interessada ou o Ministério Público, ok? O Ministério Público ele sempre vai participar como parte ou como fiscal dessa ação de improbidade administrativa. Outro ponto importante que também é cobrado em prova é no caso de você for pego fazendo o ato de improbidade administrativa, você quer tirar o seu da reta, você vai lá e diz, calma aí, seu juiz. Eu vou entregar todo mundo, vou falar onde é que está a parada, vou falar onde é que está o dinheiro. Não vai resolver nada. Por quê? Porque os atos de improbidade administrativa, eles não podem ter acordo, não pode ter nenhuma transação e não pode ter nenhuma conciliação. Teve uma medida provisória que não se tornou em lei, então perdeu seus efeitos, que dizia que ela podia sim, mas como não se transformou em lei, não vai poder haver esse acordo, essa conciliação. Outro ponto importantíssimo que trata é o afastamento, tá? O afastamento temporário da pessoa que está sendo investigada pelo ato de improbidade administrativa. Esse afastamento, ele não é uma penalidade, ele pode ser aplicado pela autoridade judicial ou pela autoridade administrativa. Lembrando que o afastamento não é punição, tanto é que ele vai ficar em casa recebendo, pescando e o dinheirinho pingando lá na conta. Tem prazo? Tem, mas aí não está expresso na lei de improbidade administrativa, então não vamos entrar nesse detalhe. Qualquer prazo que for colocado segundo a lei 8429 vai estar errado, se tratando de afastamento, beleza? Para a gente finalizar, temos aí o artigo 23. O artigo 23 ele trata da prescrição. Prescrição é o tempo que passa, prescrição é um lapso temporal que, após esse tempo, você não pode ser mais punido por uma atitude, mesmo que ela seja comprovada. Então, temos que é o prazo de 5 anos para o término do mandato ou cargo, tá? Vamos supor que você era um deputado e após 5 anos do término do seu mandato foi averiguado um ato de improbidade administrativa, se você já deixou o cargo já faz 5 anos, então não vai ter nenhum problema para você. 5 anos após a prestação de contas de entidade pública, vamos supor que você era o diretor de uma entidade pública, prestou contas, 5 anos depois averiguaram que você moqueou o dinheiro lá, também já prescreveu, não pode fazer mais nada. E aqui a gente tem que ter cuidado porque fala da demissão. Porém, o prazo de demissão, prazo de prescrição para demissão, ele está em lei própria. Que lei própria é essa? Geralmente é os estatutos, geralmente, eu não falei sempre, tá? Seguindo como base a lei 8.112 e todos os outros estatutos estaduais e municipais que fazem o copia e cola da lei 8.112, diz que é 5 anos. Então, em regra, o prazo de demissão por ato de improbidade administrativa é de 5 anos. Mas tome muito cuidado para usar essa resposta de 5 anos, tá? É preciso fazer uma boa análise das outras alternativas. E outro ponto importante da prescrição é que a prescrição para eu ser punido, o tempo que eu posso ser punido é 5 anos. Porém, a ação de ressarcimento ela é imprescritível. Para eu ressarcir o que eu acresci ilegal no meu patrimônio,
esse prazo é imprescritível, diferente da prescrição. A prescrição, para eu ser punido, sim, foi punido, então para eu ressarcir não tem prazo, eu posso ressarcir a qualquer momento. A administração pode exigir que eu ressarça esse bem a qualquer momento, ok? Fechamos aqui a Lei 8429 de 92, a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, ok? Parabéns por você ter chegado até aqui. Um abraço, bons estudos, fique com Deus. Parabéns por você ter decidido estudar e mudar a sua história. Até mais. Força, guerreiro!